Boa noite. Então, hoje nós vamos falar a respeito das condições da nossa mente. Você já notou como a condição da nossa mente muitas vezes ela muda de uma hora para outra? No momento nós estamos ali sentindo paz, nós estamos tranquilos e no momento seguinte nós nos sentimos ansiosos, preocupados. A nossa mente mudou, o estado da nossa mente mudou. Alguns momentos você pode sentir assim, digamos, sabe quando você recebe uma palavra, uma direção de Deus, que você está segura nessa situação, que você está ali firme, com fé, e passa o tempo e você começa a questionar aquilo que você já tinha toda aquela segurança que você cria, né? Que você estava com toda aquela certeza, mas você começa a fazer questionamentos na tua mente. Então, o que que houve? Começou a haver dúvidas, começou a haver descrença em relação àquilo que você tinha uma certeza antes ali na tua mente, né? Porque muitos dos nossos problemas nós temos visto que nós enfrentamos por causa dos nossos pensamentos que são errados. Então, quando será que a nossa mente ela está normal? Quando será que a nossa mente está normal? Será que é normal? Será que se espera que a nossa mente fique o tempo todo vagueando? Ou cheia de preocupação, de irritação, talvez ansiedade, talvez aquelas críticas que vêm muitas vezes à nossa mente, andando de uma direção para outra, medo. Como será que era a mente de Cristo? Você já se perguntou, assim, como que Jesus pensava? Será quando Jesus estava aqui na Terra conosco? Como é que era a mente, né? Como que é a mente de Cristo? Como que era a mente quando ele viveu aqui na Terra? Porque a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Nós já falamos sobre esse texto. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém, né? Eu creio e recebo, né? Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, a palavra de Deus diz: nós temos a mente de Cristo, mas nós estamos realmente permitindo que isso seja dirigido, né? A minha mente seja sendo dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós falamos uma vez num estudo anterior que nós precisamos fazer um download, né? Que eu coloquei essa mensagem, né? Da mente de Cristo para nossa alma, quer dizer, é o nosso espírito, né? Onde Deus se comunica conosco, né? É onde Deus se comunica através do meu espírito, e isso precisa vir para minha mente. Lembra que muitas vezes eu falo para vocês que quando nós estamos falando de mente, nós estamos também falando da nossa alma, porque a nossa mente está na nossa alma e não é no nosso espírito. Então, quando será que a condição da minha mente ela está, vamos dizer assim, normal? Como que deveria ser o estado da nossa mente, da mente, vamos dizer, de um cristão, né? De alguém, de um crente. Como que deveria ser esse estado da minha mente? E para que a gente possa examinar, né? Para que eu possa entender como que deveria ser o estado da minha mente, nós precisamos olhar de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala que a mente, né? Pensa, nós estamos falando aqui da mente, nós estamos falando também da nossa alma. A mente e o nosso espírito, eles trabalham juntos. Então, eles precisam caminhar ali em comunhão, em unidade. Eu trouxe um texto aqui para nós refletirmos, que fala assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, nós sabemos, você sabe, que quando você teve a sua experiência pessoal com Deus, que você entregou a tua vida para Jesus, recebeu Ele como seu Senhor e Salvador, você recebeu esse Espírito novo, esse Espírito vivificado, esse Espírito de Deus, né, habita dentro de você. Porque nós temos a comunicação com Deus através do nosso espírito. Nós entendemos as coisas espirituais no nosso espírito. E essa palavra fala que qual dos homens entende as coisas que se passam no pensamento do homem, senão o próprio espírito que nele está. Então só Deus verdadeiramente conhece os meus pensamentos, né? Você sabe que o inimigo ele não pode ler os nossos pensamentos. Ele não pode conhecer os nossos pensamentos. Às vezes ele tem, vamos dizer assim, ele tem um entendimento, ele percebe os nossos pensamentos porque nós damos sinais.
através dos nossos comportamentos, mas ele não consegue ler aquilo que está na minha mente. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus é ele, só Deus que pode conhecer o pensamento do homem. Só o Espírito que está em nós. E é assim também, as coisas de Deus nós só podemos compreender através do nosso Espírito. Então, através do Espírito de Deus. Então, não tem como eu ter conhecimento daquilo que é a vontade de Deus para minha vida se isso não vier do meu Espírito para a minha alma, para a minha mente. Porque o meu Espírito ele vai iluminar a minha alma, ele vai iluminar os meus pensamentos. Então, ele vai trazer aquele conhecimento de Deus que está lá no meu espírito e vai trazer para a minha alma. Então, ali eu vou conhecer os propósitos de Deus, a vontade de Deus, aquela sabedoria, aquela revelação que Deus quer trazer para mim e quer trazer para você. Então, ela precisa vir do meu espírito para a minha alma. Então, para que a gente possa entender tudo isso, nós vamos falar um pouco hoje, nós vamos falar uma parte hoje e provavelmente nós vamos concluir essa parte no próximo estudo. Nós vamos falar agora a respeito das condições da nossa mente. E eu quero que você ouça esse estudo fazendo assim uma autoavaliação, porque eu também, quando fui estudando aqui, preparando, a gente começa a se identificar com muitas situações e muitas condições da nossa mente, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês terem uma ideia do que nós vamos tratar, tá? Então, nós vamos falar da condição da nossa mente. Nós vamos falar da mente ansiosa e da mente preocupada, da mente divagante, da mente imaginativa, confusa, mente de racionalização, mente duvidosa e descrente, mente julgadora, crítica e desconfiada, mente passiva e, por fim, a mente de Cristo. Então, nós vamos fazer essa avaliação para perceber, será que uma mente muito ocupada, aquela mente que não consegue descansar, isso é normal? O que vocês acham? Que é natural a gente estar com essa nossa mente frenética, pensando em várias coisas ao mesmo tempo? Isso será que é natural? É dessa forma que Deus deseja para a nossa vida? Será que é? A Bíblia fala que a nossa mente, ela precisa estar em descanso. E falar em descanso, de uma mente descansada. Um tempo que nós vivemos hoje parece até assim uma coisa assim que é muito difícil, meio coerência até, né? Porque nós vivemos num ritmo muito acelerado. Mas para um cristão, nós precisamos ter essa mente em descanso. E essa mente em descanso não é uma mente vazia, né? Porque isso não é de Deus estar com a mente vazia, mas é uma mente descansada no Senhor. Então, a nossa mente, ela não deveria estar o tempo todo cheia de questionamentos, de preocupação, de ansiedade, às vezes de crítica, mas nós precisamos aprender, e Deus está nos dirigindo, e eu creio que nesse estudo nós vamos, estamos aqui juntas, engajadas, aprendendo a viver dessa forma, porque nós precisaremos ter uma mente calma, quieta, serena, e provavelmente nós não vamos reconhecer muitas vezes quando o Espírito Santo de Deus estiver tentando falar conosco se a nossa mente estiver nessa condição. Então, uma mente inquieta, uma mente que está frenética, ela não consegue ter percepção daquilo que o Espírito quer trazer para a nossa alma. Então, às vezes nós muitas vezes podemos nos queixar, ou pensar assim, poxa, mas parece que Deus só fala com os outros, Deus não fala comigo, eu não consigo ouvir a voz de Deus, todas as pessoas ouvem a voz de Deus, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu tenho pouca revelação do Espírito Santo de Deus, mas o Espírito Santo de Deus, ele quer iluminar a minha alma, ele quer iluminar, só que muitas vezes nós estamos com a nossa mente tão cheia que não é que Deus não está falando, mas nós não estamos conseguindo ouvi-lo, o que é diferente. Nós não estamos tendo essa percepção daquela informação que o Espírito Santo de Deus quer trazer, porque a minha mente está muito ocupada. E o Espírito Santo de Deus ele está tentando revelar isso ao meu coração. Só que a minha mente ela está tão frenética e ocupada que eu acabo perdendo essa informação. E eu vou dar um exemplo para vocês que vai ficar bem claro. Então imagina assim que você está numa sala cheia de barulhos. Sabe, uma sala cheia de pessoas barulhentas, barulhos externos, pessoas falando ao mesmo tempo, e alguém quer te falar algo bem importante, e é um segredo.
E ela vem assim lá no teu ouvido e fala bem baixinho, ela sussurra no teu ouvido. E provavelmente você não vai conseguir ouvir essa informação. Por causa do quê? Por causa dos barulhos externos. Talvez você nem perceba que tem alguém sussurrando, dependendo da frenética ali dos barulhos, dos ruídos altos que estão tendo. Então, muitas vezes, não é que Deus não quer falar conosco. Deus está sempre falando, né? Deus quer se comunicar com o homem, mas a nossa mente, ela está ali tão inquieta que ela não consegue ter essa percepção para ouvir a voz de Deus, né? De uma forma suave, porque o Espírito Santo de Deus, ele vem de uma forma suave. Então, e nós que precisamos nos aquietar, né? Tem um salmo que fala, aquieta minha alma, né? O salmista, ele dá ordem para que a sua alma se aquiete. E muitas vezes a nossa mente, ela está tão inquieta que a gente não consegue perceber esse sussurro, perceber essa voz do Espírito Santo de Deus que fala ao nosso coração. Então, aqui tem um texto que fala assim, 1 Coríntios 14, 15. O que farei, pois? Então, o que nós devemos fazer? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Essa foi uma pergunta e uma resposta ali do apóstolo Paulo, né? O que deveria fazer? Será que eu devo orar só em espírito? Será que eu devo orar só com a mente? Ele fala, não, nós devemos orar com o espírito e com a mente. E o que significa isso? Significa que eu preciso orar com o espírito e com a mente, né? Mas assim, orar com o espírito é orar línguas desconhecidas. E é algo que Deus nos deu. Deus deu esse dom para o homem, para que a gente possa orar também com línguas desconhecidas. E quando nós oramos com línguas desconhecidas, nós oramos no espírito. Não sei se você tem esse dom, algumas pessoas podem ter, outras não têm, mas se você não tem, você deve orar e buscar, porque a palavra de Deus diz que quando nós oramos em espírito, oramos em línguas, nós nos edificamos a nós mesmos. E eu creio que Deus, ele quer dar. Eu creio, assim, isso é algo assim, que eu tenho essa convicção, assim, eu creio isso realmente no meu coração, que Deus deseja dar esse dom. Né? E a palavra de Deus diz assim, que se Deus fala que orar em espírito nos edifica, então isso é bênção para as nossas vidas. E a palavra de Deus também diz assim, qual o filho que pede pão e o pai dá pedra, né? Então, que Deus sabe dar, se nós sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais Deus que é nosso pai. Eu já tive experiência com várias pessoas de perguntar, você quer receber, você quer orar em línguas, você quer receber o dom? Então peça, né? E essa pessoa pediu, até acho que duas estão aqui, que receberam assim, né, a gente orando, e recebeu aí o dom de língua porque pediu, né? E Deus, ele quer nos dar e nos abençoar. E eu tive também uma experiência, numa situação, num momento da minha vida, que eu estava passando uma batalha bem séria, assim, na minha mente, uma guerra que eu estava enfrentando na minha mente. E Deus falou no meu espírito, ore em línguas. Porque há momentos que nós não sabemos o que orar, como orar. Eu já aconteceu de pessoas que eu vou orar assim, meu Deus, eu não sei como orar por essa situação. E Deus me dirigiu a orar em línguas, porque o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus, ele ora por nós aquilo que nós precisamos, porque às vezes nem nós sabemos aquilo que nós precisamos. Então é bênção. Mas só orar em Espírito, não. Nós precisamos orar com o Espírito, mas a Bíblia também diz que nós precisamos orar com a mente. Significa também que eu preciso orar com entendimento. Então há momentos que você ora e fala com Deus, né? Através, você começa entra, né, em oração, através da oração em línguas, e há momentos que você entra em oração na mente, Deus te dirige também na oração em línguas, mas isso é uma bênção para as nossas vidas, e o Espírito Santo, Deus, ele nos dirige para que a nossa mente e o nosso espírito também estejam ali conectados e ali trabalhando juntos, porque a palavra de Deus diz então que ali nós trabalhamos de uma forma ali juntos, né? E nós precisamos ter uma mente alerta e uma mente pacífica. Então, olha o que a palavra de Deus diz, eu acho tão lindo esse texto, Isaías 26, 3. Tu, Senhor,
conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, pois ele confia em ti. Então, o inimigo das nossas almas, ele justamente quer que a gente não confie no Senhor. E a palavra de Deus diz que Deus vai nos conservar a nossa mente, o Senhor vai nos conservar em paz, porque o nosso propósito, a nossa confiança, ela está totalmente no Senhor. E o inimigo, ele não quer deixar que a nossa mente esteja aí disponível para ficar aí, para receber toda a revelação, toda a palavra que nós precisamos receber de Deus. Então, ele deseja que a gente não tirar essa nossa paz, né? Pense que o nosso campo de batalha é na nossa mente. Então, muitas vezes, ele quer tirar a nossa paz. Como eu falei para vocês no início, às vezes você está em paz. Quem que já não passou por isso na sua vida? Sabe? De você estar bem, de você estar em paz e algo acontece num instante e você perde a sua paz, né? Então é algo que o inimigo tenta fazer. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor é Ele que vai me conservar em paz. Ele vai conservar que a minha mente esteja em paz. Tem uma passagem, não coloquei o texto aqui, né? Veio ao meu coração agora, em Filipenses, que diz que nós precisamos fazer conhecida do Senhor todas as nossas aflições, as nossas angústias, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guardará o nosso coração e guardará a nossa mente. Então, quando nós estamos nos sentindo angustiadas, quando nós estamos vendo que a nossa mente muitas vezes está inquieta, o que a palavra de Deus me orienta? A palavra de Deus me orienta a lançar sobre o Senhor. Né? A palavra de Deus me diz para que eu fale para o Senhor. E a sua paz vai guardar o meu coração. Então, essa paz, o Senhor conserva a minha mente em paz. E outra situação, que eu confesso que eu me identifico, em alguns momentos me identifico muito, na verdade, com essa situação, e eu acredito que muitas de vocês devam se identificar, é uma mente divagante. Né? Então, assim, é aquela mente que muitas vezes ela está vagueando de um lado para outro, que ela está relacionada a uma inabilidade, vamos dizer, uma dificuldade de concentração. Sabe quando você não consegue focar? Quando você não consegue se concentrar, que você pensa que daqui a pouco você já está com o teu pensamento longe? Alguém se sente dessa forma? Alguém se identifica aí com essas dificuldades, muitas vezes, de se manter concentrado? E muitas vezes a dificuldade de concentração, ela está diretamente ligada, na verdade ela está ligada com a dificuldade de compreensão. Porque pense, se eu não consigo me concentrar, como que eu vou conseguir entender, compreender? Entende? Tá? Então, assim, claro que existe, né, uma distração normal, né? A gente está falando, assim, de algo, assim, né, que realmente pode atrapalhar a nossa vida, tá? Existe também a falta, uma deficiência de vitamina B. Então, se algumas pessoas que têm uma carência de vitamina, elas podem estar com dificuldade de concentração, podem também ter fadiga. Então, assim, essa parte física nós precisamos também sempre avaliar. Né? Deus também quer que eu cuide do meu físico, que eu cuide do meu corpo, que eu cuide da minha saúde, que eu tenha uma boa alimentação, porque isso também vai estar relacionado à minha concentração, que eu tenha uma boa noite de sono. Então, nós sabemos que muitas vezes as pessoas que dormem pouco, que têm déficits de sono, elas têm déficits de memória durante o dia, elas têm dificuldade para se concentrar, né? Mas essa mente divagante, isso que nós estamos falando, essa mente que fica aí divagando, o TDAH também, né? No caso que algumas me conhecem, algumas não me conhecem, que estão aqui, mas eu sou psicopedagoga, então eu trabalho com aprendizagem, com alunos que têm TDAH, então existe uma dificuldade de atenção e de concentração, né? Então não é uma dificuldade de cognição, mas por causa da dificuldade de concentração, às vezes acontece uma dificuldade de compreensão, uma dificuldade para entender, para aprender. E isso conosco também muitas vezes acontece. Quem já aconteceu, por exemplo, de estar lendo um livro e quando chegou lá na metade da página, não sabe o que leu? Alguém aqui? Já aconteceu isso? Terminou de ler e falou, meu Deus, o que eu li? Porque os teus olhos estavam ali na folha,
mas a tua mente não estava ali. Ou um outro exemplo, quando você está ouvindo uma pregação lá na igreja e de repente a tua mente foge e você está no supermercado, ou você está talvez caminhando em algum lugar, ou você está na tua casa preparando, organizando o almoço do outro dia, e de repente, quando você percebe, você não ouviu grande parte daquilo que estava sendo falado. Alguém se identifica com isso? Aí de repente você acorda assim, meu Deus. Aí você volta, mas algo ali aconteceu que você perdeu. Lembre-se que o nosso campo de batalha é na nossa mente. Nós estamos falando desse controle, desse gerenciar que vem do Espírito de Deus para a nossa mente. Ou quando você está conversando com alguém, e às vezes a gente até passa vergonha, você está conversando com alguém, e de repente você se distrai. Quer dizer, tua mente, ela foge, né? Ela se desvia daquela conversa. E aquela pessoa começa a conversar contigo e você fica às vezes com vergonha, às vezes você até finge que você ouviu, mas você não ouviu, né? Então, essa mente que está divagando. Então, nós precisamos ser sinceros, porque se isso acontece, eu creio que aconteça aí com quase que todo mundo, nós precisamos ser sinceros, olha, eu viajei, olha, me dei uma distraída aqui enquanto você estava falando e eu perdi algo que você estava falando, você pode repetir? É muito mais sincero nós agirmos dessa forma. E até porque se em muitos momentos que se o inimigo está muitas vezes tentando impedir que você ouça algo, é porque realmente deve ser algo importante, porque senão ele não ia, né, tentar perturbar, né? E nós precisamos então disciplinar a nossa mente. E como que nós vamos disciplinar a nossa mente? Uma forma de você disciplinar a tua mente é ouvindo louvores, lendo várias vezes o mesmo texto da palavra. Eu tenho o hábito de ouvir muitas ministrações, muitos estudos em áudio. E eu escuto o mesmo estudo muitas vezes. E eu percebo que por mais que eu já tenha ouvido várias vezes, às vezes algo, em algum momento que eu estou ali repetindo, eu vejo que eu perdi, porque nós perdemos. Em muitos momentos eu digito, eu escrevo aquilo que eu estou ouvindo, porque isso faz com que eu assimile melhor. Então, também é uma tarefa de disciplina que nós precisamos também ensinar, exercitar a nossa mente, para que a gente possa realmente estar no aqui, no agora, assim, aproveitando realmente, absorvendo tudo aquilo que nós precisamos e principalmente, porque nós estamos falando disso nesse estudo, para que a gente possa ter essa percepção, né? Deus está falando, o Espírito Santo de Deus quer trazer a palavra dele, né, para minha alma, mas eu estou conseguindo ouvir muitas vezes porque minha mente está preocupada, minha mente está divagante, minha mente está ocupada demais, está cheia de barulhos e eu não consigo ouvir. E outra forma é a mente imaginativa. Eu coloquei para vocês aqui o texto sobre isso, que é o texto de Marcos. Porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Amém? Você crê nessa palavra? Em nome de Jesus, eu creio, né? A palavra de Deus diz, eu falo assim que o monte é a dificuldade que você está enfrentando. E a palavra de Deus diz que se eu crer e eu não duvidar no meu coração, eu vou dizer a esse monte e ele vai se mover, né? Eu preciso crer na palavra de Deus. Mas muitas vezes nós ficamos imaginando, em vez de nós tomarmos atitudes, decisões em relação às coisas que nós precisamos enfrentar, nós ficamos ali imaginando como que seria. Eu preciso enfrentar lá talvez uma conversa lá com algum familiar, ou tenho que enfrentar alguma situação que preciso resolver de relacionamento, ou com meu chefe, sei lá, algo que você precisa enfrentar. E o que nós fazemos? Nós ficamos imaginando soluções, nós ficamos imaginando como que as coisas deveriam ser, ou como que não deveriam ser, ou às vezes até algo simples, algum evento, um aniversário, algo que eu preciso ir, eu estou ali indecisa no que eu vou vestir, como é que eu vou me organizar, e eu fico imaginando, ao invés de eu me direcionar para as decisões que eu preciso tomar.
Uma coisa simples, por exemplo, então vou e decido a roupa que eu preciso usar nesse dia e já pronto, já está decidido, já está resolvido. Mas nós ficamos às vezes ali naquelas imaginações. E principalmente, claro, falando aqui no foco do nosso estudo, quando nós temos um problema. Porque ao invés de nós entregarmos para o Senhor, lançarmos esse problema para o Senhor e descansarmos no Senhor, nós ficamos imaginando aquilo que Deus vai fazer, ou aquilo que Deus deveria fazer, ou aquilo que eu deveria fazer. E pior é que muitas vezes nós nos colocamos à frente e fazemos coisas que talvez Deus não nos direcionou a fazer e até atrapalhamos esse caminho, essa jornada, porque nós precisamos, o que a palavra de Deus diz ter postura ali, crer, declarar com a palavra, dizer para o monte, dizer para a adversidade, declarar a palavra em relação àquilo, né? E a palavra de Deus diz o quê? Que será removido. Então, entregar esse problema para o Senhor e descansar, porque imaginar uma solução, imaginar algo, não vai trazer essa solução, mas muitas vezes essa nossa imaginação, ela cria uma expectativa que muitas vezes pode ser frustrada, porque geralmente não é aquilo que nós imaginamos, né? E ela pode criar também uma confusão, uma indecisão na nossa mente. E quando nós precisamos estar com a nossa mente em paz, a nossa mente descansada, Senhor, eu entrego esse problema, eu entrego essa situação nas suas mãos, eu declaro para esse monte aquilo que está escrito na tua palavra, né? Que o Senhor vai remover essa situação, que o Senhor vai trazer a solução, que o Senhor vai trazer o socorro para isso e receber a paz e descansar no Senhor. E outra condição da mente é uma mente confusa. Quem já se sentiu confuso em relação a alguma situação? Em algo que você precisa decidir? Quem já se sentiu? Vocês podem compartilhar, pode abrir o microfone para falar ou também escrever ali no chat, né? Participando aqui. Pode falar, Ana. Situações que às vezes nós pensamos de uma forma e daqui a pouco você pensa de outra, daqui a pouco muda. Por que será que a gente não tem aquela convicção? Por que será que a gente não tem aquela certeza, né? Tem uma palavra que fala a respeito disso. Sabe quando a gente muda muito em relação a uma situação? Que você não consegue decidir, que você não consegue escolher? Olha o que Deus fala na palavra aqui de Tiago. Se, porém, algum de vós, gente, essa palavra eu sempre oro essa palavra. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, sempre precisa, Senhor, eu preciso, Senhor, de sabedoria. E a tua palavra diz que o Senhor dá liberalmente e nada improspera, e se ele é concedido. Então, se você precisa de sabedoria, pede para quem? Só Deus que pode te dar sabedoria, pede a Deus. Mas tem aqui um porém, que você tem que pedir essa sabedoria com fé, em nada duvidando. E olha o que essa palavra fala a respeito das pessoas que vivem em dúvidas. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada com o vento. Coloquei até a imagem aqui para vocês. Ó. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, porque ele é um homem de ânimo dobre em todos os seus caminhos. Então, essa palavra está falando o que para nós? Né? A gente precisa buscar essa sabedoria. E muitas vezes essa imaginação que eu falei para vocês aqui, que a gente fica imaginando ali as soluções, e essa confusão, elas meio que andam juntas, tá? Essa mente confusa. Porque essa dúvida, ela vai trazer confusão na minha mente. Essa incerteza, ela vai trazer confusão. E essa palavra fala de homem de duas mentes. Como que tem duas mentes? Tem duas mentes porque tem duas formas de pensar. Uma hora pensa de uma forma, outra hora pensa de outra. Uma hora eu tenho fé, outra hora não tenho. Uma hora eu creio, outra hora eu não creio. Uma hora eu estou convicta que eu vou fazer, né? Que eu vou tomar uma decisão em relação a algo. E daqui a pouco, não, mas acho que não. Acho que eu não vou mais fazer isso, não. Não, acho que isso é coisa na minha cabeça. E a palavra de Deus diz que aquele que tem ânimo dobre, quer dizer que pensa, que está sempre de um lado para o outro, que não tem essa firmeza, que não tem essa direção, que é inseguro, como é que ele vai alcançar, né?
ele é inconstante em todos os seus caminhos, então ele não consegue, né? Ele não pode alcançar de Deus aquilo que ele precisa. Então, para buscar de Deus também ele precisa ter fé, ele precisa ter essa sabedoria, buscar essa sabedoria, crer e ter realmente essa direção conforme a direção de Deus, né? Porque o inimigo, ele tenta, na verdade, colocar dúvidas na nossa mente. Ele tenta lançar através da dúvida o quê? A incredulidade. Então, ele tenta trazer a dúvida e tenta trazer essa confusão, essa incredulidade. Então, isso é algo que nós podemos buscar, essa direção de Deus para não vivermos dessa forma hesitante, sabe? E nós, como cristãos, como crentes, nós sempre falamos com o grupo das meninas ali da célula também, como que a gente precisa ser crentes constantes, né? Uma hora tá caminhando com o Senhor, uma hora tá firme, uma hora tá ali adorando, tá buscando, outra hora tá lá embaixo, outra hora não busca mais, uma hora lê a palavra, outra hora não lê, uma hora busca, outra hora não busca. Então nós precisamos ser constantes no Senhor. E também vivemos então com a nossa mente ali nas coisas de Deus, no Senhor. E a outra mente que nós vamos trabalhar, a última que nós vamos falar hoje, é a racionalização. Porque a mente de racionalização, ela muitas vezes ela nos conduz à confusão. Então, o que seria racionalizar? Né? Nós todos temos a razão, né? Racionalizar faz parte da nossa constituição do ser humano, nós temos a razão, a razão ela está lá na nossa mente, né? Mas estamos falando aqui no sentido espiritual, tá? E a racionalização é quando nós tentamos explicar. Quantas vezes que a gente se pega tentando explicar alguma situação que está acontecendo na nossa mente? Vocês percebem? Isso é aquilo quando a gente está tentando encontrar o porquê, sabe? Quando você está tentando achar o porquê em relação a alguma situação, tá? Então, esse lógico, esse pensar é normal, é natural, claro que é normal, né? Só que há tantas situações na nossa vida de cristãos que a razão não pode explicar. Muitas vezes, nós falamos, a ciência não pode explicar. E Satanás frequentemente, ele tenta roubar a vontade de Deus e tenta usar muitas vezes o nosso raciocínio. A nossa alma, o natural da nossa alma, ela sempre quer explicação. Ela sempre quer ser convencida com a razão. Um exemplo da palavra foi de Tomé. Quando os discípulos falaram que Jesus havia ressuscitado, o que ele falou? Olha, eu só vou acreditar se eu tocar nas mãos dele, né, na marca ali dos cravos dele, se eu tocar no lado dele. Se eu fizer isso, eu vou acreditar. Quando Jesus aparece para ele, Jesus fala para ele, né, mostra para ele o lado. Então, porque essa é uma função da nossa alma. A nossa alma, ela precisa tocar, ela precisa da explicação, ela precisa da razão, ela precisa ver para crer. Mas no nosso espírito, nós precisamos crer sem ver, né? E muitas vezes o inimigo ele tenta nos tentar a desconsiderar algo que Deus falou para nós usando a razão. Não quer dizer que nós não podemos questionar, não é isso. Um exemplo de quem questionou e que não pecou foi Maria. Quando o anjo chegou ali e anunciou para ela que ela seria, né, que ela conceberia e daria luz, né, que o fruto do Espírito seria colocado no ventre dela, ela falou, mas como que será isso? Porque na razão dela, ela não podia entender se eu não conheço nenhum homem. Como que eu vou ter um filho sem conhecer? E a Bíblia diz que sem conhecer é sem ter relação com nenhum homem. Como que vai ser isso? Aí o anjo fala para ela, ele responde para ela a pergunta dela. Descerá sobre ti a virtude do Espírito e o poder do Altíssimo vai te envolver. Porque o que vai ser gerado em ti vai ser, né, do Espírito de Deus, vai ser de Deus. Então, ela não descreu. Ela tentou entender, mas ela continuou crendo. Ela creu na palavra, tanto que o anjo falou que seria feito, né, conforme a palavra de Deus. Mas o inimigo ele fica tentando fazer com que a gente fique racionalizando e que a gente rejeite aquilo que o Espírito Santo de Deus falou na nossa mente, falou no nosso espírito. Quantas vezes que Deus falou algo para você
e você recebeu aquilo e que te gerou uma fé no teu coração, dizendo, não, Deus falou isso. E que se você tentar explicar, talvez para as pessoas, elas no natural elas não vão entender. Como nós vimos no texto anterior, as coisas espirituais, elas só podem ser entendidas pelo Espírito. E muitas vezes as pessoas não vão entender, mas você recebeu de Deus, você não sabe como explicar, mas você sabe que é de Deus. Mas muitos momentos nós passamos guerra na nossa mente. Nós passamos luta na nossa mente. E o inimigo faz isso para que a gente rejeite aquilo que Deus falou, para que você para que você faça, para que ele nos engane através dessa racionalização. E muitas vezes nós sabemos, ou em alguns momentos nós sabemos que é Deus falando, e às vezes é algo que é desconfortável, que Deus está nos pedindo, ou às vezes é algo assim que nós não queremos, e nós ficamos, quem que já fez isso? Nós ficamos tentando na nossa razão convencer que não é para fazer. Alguém já fez isso? Alguém já passou por isso? Né? A gente sente no nosso espírito que Deus falou, mas nós ficamos tentando fazer na nossa mente justificar na nossa razão, né? Quando a palavra de Deus diz que nós precisamos obedecer. Eu fiz uma pergunta para vocês ali no início, como será que era a mente de Cristo, né? Como será que era Jesus? Como que Jesus pensava quando ele caminhou nessa terra? Né? A palavra de Deus diz que Jesus fazia a vontade do Pai. A mente dele estava sempre naquilo que era a vontade de Deus, aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele não veio para fazer a vontade dele, mas ele veio para fazer a vontade do Pai. Tanto que quando ele sua sangue, ele no Getsemane, ele fala assim, Pai, a vontade da alma dele não era passar por aquilo, mas ele chega, né, a alma dele chega a clamar, afasta de mim esse cálice. Mas ele ora e ele vence a vontade da sua alma quando ele diz, mas que seja não, mas que seja feita a tua vontade, né? E não a minha. Então, é isso que Deus precisa, Deus deseja na nossa vida. E o inimigo tenta realmente trazer essa racionalização nesse sentido. Muitas vezes nós não fazermos aquilo que Deus deseja que a gente faça, ou não fazermos, né? Quando Deus nos mostra algo também errado, ele nos mostra, e nós muitas vezes ficamos tentando ali arrazoando na nossa mente, debatendo nas nossas mentes, perguntando se isso é lógico. E a palavra de Deus diz que a fé, ela é a firme certeza das coisas que se esperam, né? É você crer realmente sem ver, né? Você crer algo na tua vida, como eu já testemunhei, como eu já falei de milagres para vocês que eu recebi, e eu tenho um milagre que Deus está operando, e eu creio que para mim isso já é feito na minha vida, já está certo, né? Um milagre de uma cura na minha vida, mas eu preciso me ver curada. Eu preciso me ver da forma que Deus me vê, da forma que Deus declara sobre a minha vida, né? Agora, se eu ficar olhando para a razão humana, aquilo que é natural, aquilo que os exames dizem, aquilo que as coisas dizem, né? Dizem ao contrário. E o inimigo, muitas vezes, ele faz com que a gente fique racionalizando. Não tem sentido você ficar pensando isso. Não tem sentido você fazer dessa maneira. Então, é dessa forma. E dessa forma, nós precisamos confiar totalmente no Senhor. E aqui, olha o que fala esse texto. Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé? Então, nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Esse texto, eu não passei para vocês, era de antes, quando eles estavam ali, quando eu falei para vocês a respeito da mente que está confusa. Da mente que fica uma hora pensa de uma forma, outra hora pensa de outra. E esse texto, então, fala aqui a respeito desse confiar em Deus e não na razão humana. Então, olha o que esse texto fala. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Tem tradução que fala assim, e não se apoie no teu próprio entendimento. Então, é no meu entendimento, não é na minha mente, na minha razão que eu vou me apoiar. Mas aonde que eu vou descansar? Tem um salmo que eu sempre falo, Senhor, para os montes eu levo os meus olhos, o meu socorro vem do Senhor. Então, é no Senhor que eu descanso. A palavra do Senhor diz que é bem-aventurado aquele que deposita no Senhor toda a sua confiança. Então, nós confiamos no Senhor e não aquilo que a nossa razão explica. Não é daquilo que o nosso entendimento ou que as circunstâncias nos mostram. Mas nós realmente confiamos no Senhor. Não quer dizer, não entendam errado, não entendam mal, que a gente não pode pensar a respeito das situações, que a gente não pode ponderar nas situações,
racionalizar, mas até o momento que isso não venha comece a trazer dúvidas em relação àquilo que é a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem para nossa vida, até o momento que isso não venha tirar a minha paz, que isso não venha trazer essa confusão, porque isso não é de Deus, Deus não deseja isso para minha vida, né? Porque a minha mente, ela ama essa lógica, ela ama a justificativa, a nossa mente, ela gosta, né, das coisas que são muito mais visuais e explicáveis. Mas se eu souber no meu espírito que algo está errado, que Deus falou ao meu espírito, eu não posso permitir que o meu raciocínio, que a minha mente me convença diferente. Entende? Se eu souber que algo é certo, que Deus falou algo no meu coração, minha filha, isso é certo. Eu não posso permitir que a minha razão fale ao contrário daquilo que Deus está falando. Entende? Então é isso, assim, nós precisamos aprender então estar com a nossa mente descansada, a nossa mente realmente no Senhor, receber essa paz, confiar no Senhor, vigiar para que a nossa mente não esteja aí tão preocupada, tão inquieta, às vezes tão confusa, essa mente que está para lá e para cá, essa mente que está divagante, essa mente que está dupla, né? Como a gente viu, de uma hora pensa de uma forma, uma hora pensa de outra, essa mente que o tempo todo só fica tentando justificar e racionalizar. Então, tudo isso nós temos passar em revista. Eu imagino que no estudo que você ouviu hoje aqui, você foi se identificando, como eu, né? Me identifiquei muito com muitas situações aí da minha mente, mas a palavra de Deus diz, né? Que nós temos a mente de Cristo. E Deus também, ele nos deu a capacidade de dominar os nossos pensamentos, de dominar a nossa mente, né? Então nós podemos fazer isso através da capacitação do Espírito Santo de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, são poderosas em Deus. Então assim, o campo de batalha que nós temos falado tanto é na nossa mente, mas o Senhor tem nos dirigido, está nos dirigindo para que a gente possa realmente experimentar essa perfeita paz, que é esse descanso. E eu digo para vocês, esse descanso é um descanso de uma mente, de uma alma, de um coração que confia no Senhor. Quando a palavra de Deus, aquilo que Deus fala, está acima de qualquer situação, porque não quer dizer, a gente sabe, todos aqui sabemos, que nós passamos por lutas, que nós passamos por dificuldades, mas independente pode estar ali aquela turbulência pro lado de fora. A palavra de Deus diz, né, aquela casa edificada na rocha pode bater o mar, pode bater a tempestade, os ventos, mas ela continua firme, porque ela está firmada aonde? No Senhor. Então a nossa mente precisa estar, a palavra de Deus diz, tu conservarás em paz aquele cujo coração, quer dizer, que sua alma está totalmente no Senhor. Então confia no Senhor e descansa no Senhor, né? Então, para que a gente possa experimentar essa nossa paz, essa paz realmente, essa mente aquietada, e se há um tempo que nós precisamos a cada vez mais aprender aquietar realmente a nossa mente e descansar verdadeiramente no Senhor. Amém? Então, essa é uma parte desse estudo de hoje. No próximo estudo, nós falaremos então de outras condições da nossa mente, até que a gente chegue aí na mente de Cristo. Amém?